Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao Mitre Attack ao Cyber Kill Chain. Nessa aula, a gente vai utilizar o Mitre Attack Navigator para estruturar TTPs. Então, eu peguei um exemplo do ataque que ocorreu recentemente na empresa Flare, que foi infectada por um ransomware chamado Review, né, no caso. E aí, eu utilizei o MetaTac Navigator para estruturar um cenário que poderia trazer essa possibilidade de como foi, né? Na verdade, como foi, como pode, esse cenário de como pode ter se ocorrido a exploração da, das vulnerabilidades, né? Como que os cybercriminosos atuaram para conseguir ali infectar a rede da Flare, né, e ocasionar na indisponibilidade de diversos serviços. Então, o Mitra Attack Navigator, ele é um recurso externo, é um recurso, na verdade, do Mitra Attack, né, é um recurso bastante interessante, um recurso que você utiliza de maneira externa, você não tem ali uma ferramenta que é atrelada a ele, né? Então, o Mitri, ele criou, né, esse navigator para facilitar você, né, a estrutura de TTPs e aí criar arquivos de, de TTPs, né, os arquivos JSON, para você importar em alguma ferramenta que reconheça esse padrão e, e consiga ali realizar um adversary emulation, por exemplo. Então, o Mitra Attack Navigator, ele é bastante útil, ele é uma ferramenta sensacional e ele é muito bom para você estruturar técnicas, né, táticas técnicas a partir de um grupo ou de um malware ali específico, né? E aí, como eu utilizei ali do Rerivel, né? Então, eu utilizei o grupo Gold Full Field, né? Ele basicamente são responsáveis aí pelo Rerivel, que é um ransomware as service, ou seja, é um ransomware como serviço, então eles provisionam ali uma infraestrutura, né, tudo mais, né, e começam a recrutar cybercriminosos, né, recrutar pessoas, né, e persuadir até mesmo pessoas de dentro de uma organização, né, para ali obter, né, um acesso privilegiado, algo do tipo, para infectar a rede com ransomware, né? E alguns grupos, alguns cybercriminosos contratam seus ransomwares, né, seus serviços, para infectar uma determinada rede, né? E assim acabar dividindo os lucros, né? Então, os lucros são divididos entre o grupo de cybercriminosos que está utilizando o ransomware da equipe Gold Soulfield, né? E o Revil, né? No caso, Revil, né? Desculpa, Revil no caso. E aí esses lucros é divididos, né? E percebe que aqui tem um Attack Navigator, né? Então, eles já tem algo aqui bem estruturado, né? Já tem um layout estruturado, e aí você só clica em navegar, né? E aí ele já mostra aqui, né? Os, as técnicas, né? O, que o Gold Soulfield, né? Utiliza, né? Geralmente. Então, o que está em azul são o que eles utilizam, né? E o que não está em azul são técnicas que eles não utilizam, né? Então, tudo que está demarcado em colorido aí é o que as táticas que esse grupo utiliza, né? E algumas técnicas, né? Então, esse é um exemplo, né? Um outro exemplo que eu tenho é esse, que foi um exemplo que eu criei, né? Deixa eu ver se eu
acho que está aqui no meu GitHub, no caso, né? Então, Cybersecurity Amp, né? Vou deixar esse repositório para vocês. E aqui eu criei um repositório de TTPs, né? Então, esse net repositório, né? E aí, eu criei aí tanto um arquivo JSON, né? Da estrutura das táticas, né? Como um PDF. E aí, né? Como vocês notam no slide, né? Eu criei aqui um exemplo de como foi ali a infecção do Revil, do ransomware Revil, no Flare, né? E aí, né, eu coloquei algumas plataformas, né? Algumas aqui que podem ser ignoradas, como SAS e AS, né? Superstições, né? Com as informações que eu fui coletando, e aí eu criei meu TTP, né? Ou as táticas, né? Que eu creio que o Flare, a infecção, que o Revil utilizou, né? Para infectar o Flare, né? E aí, como que você faz para criar um Attack Navigator, né? Você criar ali uma estrutura. Então, clica em criar um novo layout. Se você tiver um layout existente, você pode abrir ele através de uma URL ou algo do tipo. Você pode criar um layout em cima de outro layout ou customizar, né? Criar um navigator customizado, né? Então, aí você seleciona o que que você deseja ou não e tudo mais, né? Por padrão, vamos utilizar aqui a opção Create New Layer, né? Criar uma nova camada, um novo layout, né? E aí você pode selecionar tanto a parte de indústrias, né? Ah, sistemas de controle industriais, sistemas móveis, né? E enterprise são redes de uma organização, né? E aí entra cloud, entra servidores Windows, servidores Linux, tudo que tem numa rede de uma empresa, né? De uma rede enterprise. E aí você pode escolher qual versão do Mitra, tá, que você pode utilizar, né? É sempre bom utilizar a versão mais atual, né? E qual domínio você quer utilizar, né? Então, eu vou utilizar aqui em cima de uma organização, né? Não em cima de uma aplicação mobile ou em cima de uma empresa que trabalha com sistemas industriais, né? Vamos focar aqui num domínio, uma organização e clicar em criar. E aí a gente vai ter todo o layer dele, né? A gente pode alterar o nome aqui, colocar TTP, ou colocar, por exemplo, PT19, né? Então, PT19 aqui, e a partir disso, né, a gente começar, a partir, né, você entende aqui o grupo, entende o que que ele faz, então eles atacam indústria de financeira, de energia, farmacêutica, telecomunicações e etc, né? Você tem o navigator aqui dele também, você pode se basear no navigator dele, desse TP específico, né? E tudo mais, né? Então, como que você faz aí para demarcar, né? Então, vamos supor, isso não, você vai analisando aqui, você vai criando aí um TTP, né? Um TTP específico aí, até mesmo para você fazer adversarial emulation em cima de um determinado grupo, né? Já apesar de já ter o Navigator aqui, você conseguir tanto fazer o download dele ou fazer a visualização dele, né, direto do site. Mas vamos criar algo aqui, né? Vou demonstrar para vocês como feito essa criação. Então vamos supor que o apt-19 ele faz um scanning ativo, né? Então ele faz um scanning ativo na rede, scanning externo ativo ali, né? Aí você pode escolher a cor, né? Então aqui você faz a demarcação, né? E aí você escolhe a cor que você quer demarcar. Você pode até definir assim,
do vermelho, o mais grave, o laranja, o moderado e o laranja, o vermelho mais crítico, o laranja mais grave, o amarelo moderado e o azul o mais baixo, né? Então, você pode escolher dessa forma ou você pode colocar tudo numa cor só, né? E vai questão de visualização, né? De como você vai estruturar isso para o seu cliente ali, né? E tudo mais. Não vamos colocar tudo de vermelho porque é uma cor que eu gosto, né? A gente está falando de Red Team. Então, eu vou colocar aqui que eles fazem scanning ativo e eles fazem um scanning de vulnerabilidade também. Então, eles utilizam ferramentas, né? Eles utilizam técnicas aí de fazer scanning de vulnerabilidades, né? E outra coisa que eles fazem também, na parte de reconhecimento, é coletar informações da rede nosso do alvo, né? Então eles coletam informações de DNS, então eles tentam ali fazer transferência de zona ou algo do tipo, informações de IP, topologia de rede, então eles têm eles, eles têm esse acesso aí, né? Eles criam pode ser que eles criam uma topologia de rede ou eles encontram essa topologia de rede aí expostas, né? Ou eles estudam bem o ambiente do cliente, né? Então, isso é um exemplo, né? Não, é só para vocês terem noção de como você podem estruturar e você ali tem o pensamento de um atacante, né? Então, os recursos que eles vão desenvolver, né? Então, por exemplo, ah, eles vão fazer um plug de um malware, um plug de uma ferramenta, eles vão comprometer, aí a gente pode aqui colocar de tática e capabilities, né? Eles podem comprometer contas e dentro do comprometimento de contas eles comprometem contas de e-mail também. Eles, ah, acho que ali, né? Eles pegam algumas coisas da infraestrutura e tudo mais, né? E aí você, seja ali um domínio, eles têm servidores, né? Então eles conseguem ali ter esse acesso, né? E, e comprometem aí, né, ambos os dois, né? E tudo mais. Então, tudo com essa parte de desenvolvimento de recursos, né? Então, depois que eles fazem isso, ah, eles realizam ali um phishing. Dentro da categoria phishing, eles realizam um spear phishing utilizando um arquivo malicioso e utilizando ali contas válidas, né, como contas de domínio e contas locais, né? E contas default também, vamos colocar também isso. E perceba que em outros locais, né, ele vai sendo complementado aqui, né? Então, você não precisa se preocupar. Poxa, esqueci o detalhe aqui em Privilege Escalation, o vale de contas ele entra, porque ele já preenche automaticamente, né? Contas válidas e tudo mais, né? E eu recomendo sempre vocês trabalharem aí também com com a língua padrão aí, língua inglesa, que é muito mais fácil para vocês entenderem os ataques do que você traduzirem, né? Então, né, que aqui já temos os recursos que eles desenvolvem, né, adquirir infraestrutura, comprometer contas, comprometer a infraestrutura, e, e eles fazem ali um upload de malware, né, de uma ferramenta e tudo mais, né? E aí no acesso inicial tem os phishings, umas contas válidas e a parte de execução, né? Eles fazem a execução de comando, né? E eles utilizam PowerShell, Windows Command Shell. Então você já limita, né? Aí tem um truque. Poxa, eu já sei que eles atuam dessa forma. Será que eu posso limitar o ambiente?
Pode limitar sim o ambiente. Só deixa eu lembrar aqui a opção. Aqui, ó. Você limita por plataforma. Então, eu tiro o Linux, tiro o Mac OS, tiro o Azure AD, Office 365, tiro o ambiente SaaS, IaaS, o Google, eu mantenho o pré e containers e networks, né? Então, se eu tirar o pré, ele tira o pré seria o quê? Pré-comprometimento, né? Então, o pré-compromisso, né? Geralmente o Adversarial Emulation ele trabalha muito com pós-compromisso, né? Mas o pré-compromisso ele é muito fundamental para você ter uma visibilidade geral, até mesmo do que está exposto, do que tem de riscos externos da sua empresa, né? E tudo mais. Então, vamos supor que eles só fazem isso mesmo, né? Como acesso persistente, eles fazem a criação de uma conta. Então, eles vêm aqui e criam uma conta, aí eu coloco, e aí eu clico aqui do lado, né, para abrir aqui, né, o, um código para abrir mais informações, e eles criam duas contas, tanto de domínio como de local, né, vamos colocar assim. E eles criam também um, um auto-start execution, né, tanto com um registro, né, uma chave de registro e tudo mais, como também no boot, né? Então, o script de logon ali né, tanto de rede como do Windows ali mesmo, e por meio também e aí, né, de de alguma tarefa, né? Então, você pode demarcar esses daqui. Igual eu falei, você pode demarcar com cores diferentes, né? Tipo, o que é mais crítico? Ah, eu verifiquei que, poxa, é mais difícil o atacante ele fazer dessa forma, você ele coloca ali, tipo, define cores, né? Então, vermelho, laranja, amarelo e azul, né? Crítico, alta, média, e baixa, né? Ou você coloca o verde como baixa e azul como informativa, né? Você escolhe, né? Você define a sua matriz de risco. O que que eles fazem também de defesa, evasão de defesa, né? Então, a gente pode selecionar aqui, né, a elevação de controle de mecanismo, abusar de mecanismo de controles, né? Então, tanto na parte de Key Privilege Escalation, como de PPG Event, de Defense Evasion, né? Cria, eles também, né, criam políticas, modificam ali políticas de domínio, né, GPOs, modificam registros, eles, eu, aí eles fazem gestão de processos, né? Então, eles utilizam ali Process Holon, uma DLL, arquivos, arquivos de gestão de arquivos, de gestão de execução portável, né? Memory injection e por aí vai. Então, assim, veja que precisa conhecer bastante das ameaças e etc. para você estruturar aí o seu Navigator, os seus TTPs e etc. Vou acelerar aqui para, né, o vídeo não ficar muito longo, né? Credencial, né? Eles fazem sniff na rede, eles fazem brute force, e aí, né, dentro do brute force, podem colocar aqui password cracking, por exemplo, fazem mas in the middle, né, eles utilizam ali as técnicas de LLMNR, né, para comprometer as contas. Na parte de discovery, né, eles fazem ali um network share discovery, né, ver o que está sendo compartilhado na rede, serviços de rede também,
arquivos e diretórios, eles fazem descobertas, né? Então, você vai demarcando todas as informações aqui que vai ser pertinente para você. Então, o movimento lateral, então ele utiliza serviços, sequências de serviços remotos, como RDP hijacking, ele utiliza outros serviços remotos, como VNC, que tem, pode ser que tem na rede, e RDP, interno spear phishing, pode ser também. Você vê, ó, tô montando um TTP muito gigantesco, né? Tipo, eu tô mostrando assim, o que eles podem fazer, né? O que pode ser feito, né? E assim, eu me baseando no modelo de negócio da minha empresa, né? Um ambiente Windows, né? Que tem essas tecnologias que eu estou descrevendo, que tem tudo isso. E depois que eu estruturar tudo isso, eu realizo, faço um plano, né, de execução e ali eu parto para fazer o adversary emulation, né? Então, utilizando ferramentas para auxiliar e tudo mais, ferramentas que são utilizadas tanto para pentest como para operações de red team, né? E por aí vai. Então, definir que a parte de coletas, aqui também, coletas de sistema, data integrity, email collection. Eu vou definir aqui algumas coisas só para command and control, data obfuscation, multi-stage, protocol tuning, só um exemplo mesmo. Exfiltração de dados com o servidor de comando e controle, tarefas de transferência e qual que é o impacto que vai ter. A gente define o impacto que tudo tem, né? Então, manipulação de dados. Então, dentro da manipulação de dados, o que tem dentro de manipulação de dados? Então, manipulação de dados armazenados, por exemplo, transmitidos. E posso colocar aqui os três, né? Eu posso só deixar também marcado Data Manipulation, mas eu gosto de demarcar todos aqui para dar mais detalhes, né? Beleza, o que que vocês podem mais específico? O que seja ser mais específico, né, no caso. Marco ou não, Exhaust Hijack, ou seja, sequência de recursos que pode entrar ali também um ransomware, shutdown e reboot nos sistemas e remove e data encrypt, né? Desculpa, que entra aí ransomware, né? E sequência de recursos de sistemas ali seria fazer botnet, seria utilizar os recursos do sistema para ele fazer, sei lá, minerar Bitcoin ou colocar um outro tipo de malware, né? Mas ransomware entra ali em Data Encrypt for Impact, né? Onde você tem os dados encriptados, né? Ou a destruição desses dados. Fazendo isso, né? O que que é agora? Como que eu faço para ter um vislumbre aí depois disso que eu terminei, como que eu faço para exportar, né? Então, você tem algumas formas de exportar, você pode exportar em JSON, né? Exportar ele em SVG e exportar ele em tabela de Excel. Eu gosto de exportar ele em tabela de Excel, acho bastante interessante. E ajuda também até para você depois fazer uma estruturação maior, né? Você aqui depois adicionar as técnicas, né? Colocar aqui comandos, né? Por exemplo, vulnerability scan. Então, o cara pode utilizar um OpenVAS, né? E etc. E você aí estruturar bonitinho, né? Criar aí sua planilha aí de TTPs, né? E você pode também baixar ele em SVG, né? Formato foto, né? E aqui você pode adicionar filtros e tudo mais, né? E tem aqui uma opção bastante interessante que você pode configurar aqui a matriz, né? Você pode adicionar aqui alguns IDs, né? Das táticas, né? Se você desejar, né? Agregar algum tipo de score, né? Que você desejar e tudo mais. Então, definir aqui show names. Aí você pode deixar só os IDs ou nomes, né? Porque aí vem aqui o, a identificação da tática, né?
e a identificação da técnica, né? Tudo mais, né? Da, da subtécnica, né? E aí você pode também definir um score, né? Que você desejar, então, pontuação, né? Algo aí que você pode deixar, um comentário, e aí você pode fazer o download via JSON, você vai fazer o download aqui via Excel, apt19, XLS, e aqui você tem mais uma visibilidade maior, tem os IDs das táticas que depois você pode ir lá pesquisar no Mitre e etc, né? E aqui está um arquivo JSON, né? Vou mostrar na pasta e eu vou abrir ele aqui, edit, né? Editar com Notepad e abrir ele aqui, e aí mostra, ele está aqui todo totalmente estruturado. E aí você pode fazer import em alguma ferramenta de Universal Emulation dessas táticas para facilitar na estrutura delas e a partir dessa estrutura você inserir o que será realizado, né? Quais ações será tomadas dentro de cada tática e técnica aqui, né? Então, espaço de privilégio, o que pode ser usado? Ele vai usar credenciais de acesso, né? Então, você pega as credenciais que você tem, coloca lá e etc. Ou tenta utilizar algum outro ataque, por aí vai, né? Então, é uma forma facilitada, né? E, e aí você tem essa visibilidade, né? Então, você consegue aí, você consegue trabalhar muito bem, né? E, claro, né? Você pode aqui ver questões de mitigação e tudo mais. E aqui mostra todos os grupos, né? E aí você pode visualizar, né? Então você tem uma ferramenta bem completa, né? E agora que lançou o Defend, né? O Mitre Defend, né? Ajuda muito aí você trabalhar tanto com o ataque como com o Defend. Ajuda demais, assim, né? Ainda está no começo, então estão aceitando contribuições aí e fiquem à vontade. Mas esse só foi um exemplo de como você pode utilizar o Meet Attack Navigator, né? Não quis me aprofundar muito, mas você pode aí customizar os seus próprios TTPs à vontade, da melhor forma que você desejar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.